Boa noite a todos que estão aqui na Casa Fraterna, Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Boa noite a todos pelo Instagram também, que vão ver pelo Facebook, pelo YouTube. A todos, boa noite e que Deus nos abençoe e nos ilumine para que possamos chegar até o coração de vocês e de alguma forma ajudar na nossa vida diária. Pedimos a todos que, por gentileza, desliguem o celular e agradecemos também pela compreensão. Nós vamos fazer uma prece de abertura e vamos dar alguns avisos, depois chamaremos a palestrante Cecília Palhares. Então, busquemos fechar os olhos, relaxar o corpo, agradecer a Deus pela nossa vida, por tudo que somos, pelos nossos familiares, amigos, pelas pessoas que conhecemos e não conhecemos. Agradecemos a Deus pelo Espiritismo, pelos estudos, pelos trabalhadores da casa, por todas as pessoas que se mostram dispostas a melhorar seguindo os ensinamentos do Cristo. E assim daremos por iniciado as atividades da noite, graças a Deus. Então vamos lá, avisos da noite. A casa tem palestra presencial às quartas-feiras e aos domingos. Quarta-feira às 20 horas, domingo às 9 horas. Para participar é necessário agendar a presença. Então a casa comporta no máximo 25 pessoas nesse momento de pandemia. Quem quiser agendar é pelo telefone da Fraterna 3644-8610. Zap 3644-8610. Reforçando então, palestras presenciais, quartas às 20 horas e domingo às 9 horas. Estamos seguindo todos os protocolos sanitários. Entrada limitada a 25 pessoas. E teremos o passe coletivo. Então você que está em casa, vocês que estão aqui, os médios darão o passe coletivo. E o mentor de cada um de vocês vai dar o que é necessário para o seu aprendizado, para se acalmar, para seguir a vida, para estar tranquilo. Quinta-feira, dia 19/11, amanhã, teremos o plantão da área social da Fraterna, das 15 horas às 19h30. O objetivo é arrecadar alimentos para compor a cesta básica das famílias atendidas pela casa. Então, quem quiser doar alimento, quem puder doar alimento, nós agradecemos muito. 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, o que puder doar. Vamos, então, procurar nos concentrar, ouvir com atenção a palestra, pedir a Deus, pedir ao nosso mentor que nos auxilie nessa jornada, que nós possamos estar bem atentos aos perigos da vida, às situações difíceis, e que possamos sempre estar em oração por cada um de nós e pelas pessoas que nós amamos e por todas as outras pessoas, tá bom? Então agora eu vou chamar a Cecília Palhares, a nossa palestrante. Ela está no kardecismo desde quando nasceu, desde o útero da mãe dela, então ela tem um pouquinho de conhecimento aí para dar uma força para a gente, né, Cecília? Então vamos lá. Seu microfone. Quer que eu ponha? Então, vamos pegar aqui. Boa palestra. Obrigada. Boa noite a todos, os que estão aqui presentes, os que estão lá do outro lado, né, da tela, assistindo. Eu agradeço pelo convite, né? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Essa casa é muito querida, eu sempre digo isso. E ela está realmente em nossos corações, né? A nossa família viveu um bom tempo aqui e a gente foi muito feliz ter encontrado esta casa. Eu agradeço muito pelo convite, agradeço a todos, né, que estão aqui junto com a gente hoje. Então, vocês sabem que a gente tem que falar dar um recado aqui.
que foi pedido pela Casa Fraterna, né? Então, obrigado pela dedicação, por nos ajudar de alguma forma a disseminar essa doutrina maravilhosa. A Ana Cláudia ou o André irá sempre apresentar, dando os recados, né? Em primeiro lugar. E nós então vamos fazer esse tempo aqui, mais ou menos até uns 10 para as 9, é isso, né? Então nós estamos aqui, ó. Eu quero que, se alguém tiver alguma coisa para falar, alguma pergunta, mesmo que seja aí durante, né, interagir, eu deixo livre, tá bom? Então vamos lá. Eu sempre procuro uma inspiração, claro, né? Sempre procuro uma inspiração no Evangelho. E eu pedi um tema, eu peço um tema, caiu bem aqui no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. A porta estreita. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso e algumas outras coisas também. Entrai pela porta estreita, porque larga a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela, que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. E o que Jesus falou, ele disse: porfiai por entrar por essa porta, né? Então o que a gente fala? Porfiai é a mesma coisa que teimar, né? Que persistir e até discutir sobre alguma coisa, sobre o assunto, porfiar. E ele disse então para a gente teimar de entrar pela porta estreita. Mas o que ele quis dizer com isso para nós? Larga é a porta da perdição. Porque esse nosso mundo ainda tem muito que evoluir. E nesse nível que nós estamos, nós percebemos a facilidade de qualquer vício. Né? Nós somos ainda espíritos ligados mais ao lado material do que ao lado espiritual. Nós nos preocupamos, geralmente, né? Isso em modo geral, nós nos preocupamos muito mais com o lado material do que o lado moral, que é o que interessa para o espírito. Então, essa porta estreita é justamente a dificuldade de acertar, como disse Jesus, né? De acertar com a porta estreita, é a dificuldade da gente entrar nesse caminho que nós vamos percorrer, que nós vamos fazer um esforço, né, para conseguir superar as nossas vicissitudes, né? A nossa maneira de entender as coisas. Muitas vezes nós percebemos que nós já sabemos, nós praticamente sabemos tudo que é certo e o que é errado, o que diz respeito a esse mundo, né, que nós estamos de prova e expiações ainda, com o pezinho assim entrando, né, na regeneração. Mas nós sabemos, quando nós questionamos a nós mesmos sobre algum assunto, nós sabemos o que é certo. Mas é difícil a gente acertar com aquilo que a gente deve fazer e aquilo que a gente quer fazer, né? Que são duas coisas assim. E o que a gente pode falar sobre isso também, que entra na porta estreita, é um outro assunto que fala sobre o livre-arbítrio, né? A livre determinação da vontade. Esse é o livre-arbítrio. A vontade humana, né? A gente tem que liberar o pensar e ajuizar. Esse é o livre-arbítrio. E, consequentemente, escolher como nós queremos agir. Nós temos essa liberdade, mas nós sabemos que essa liberdade também é o que nós queremos, né? Poder é uma coisa, né? E dever fazer é outra, completamente diferente.
Quantas coisas a gente queria fazer. Quando a gente está lá na infância, quais os sonhos que a gente tem? A gente lembra, né? Volta um pouco no passado. O que a gente queria ser? A gente fala, o que você quer ser quando crescer? A gente pergunta para uma criança. E as crianças falam coisas mais diversas. Hoje em dia as coisas mais comuns, o que é? Jogador de futebol, cantor, cantora, cantor sertanejo, cantor de funk, isso, aquilo. Então as crianças, elas falam o que elas querem, né? Mas todos nós tivemos um desejo na infância. O que você quer ser quando crescer? E a gente não imagina como vai ser esse caminho. Algumas pessoas conseguem realizar, né, o seu projeto desde a infância. Mas esse projeto, muitas vezes, ele não está assim, junto com o projeto que nós fizemos na espiritualidade. Esse que é o mais importante, que vai, assim, nem sempre de encontro com aquilo que a gente está fazendo aqui. Quantos oradores a gente tem ouvido, quantas pessoas, quantas mensagens, né, falando sobre boa vontade. Quantas vezes nós já ouvimos isso, a boa vontade. E é justamente também o que tem a ver com a porta estreita. A gente tem que ter a boa vontade de entender o outro. O que é bom para nós e o que é bom para os outros também. Porque muitas vezes nós passamos a vida aqui incomodando os outros, incomodando com a nossa, muitas vezes só com a nossa presença, com a nossa maneira de olhar, com a nossa maneira de dar palpites, com a nossa maneira de julgar os outros. Quando aparece alguém ou na televisão, ou alguém que a gente conhece, fez alguma bobagem, né? Alguma coisa que a gente acha que não é certo, a primeira coisa que a gente faz é julgar. Mas lá no livre-arbítrio não está escrito que a livre determinação da vontade, a liberdade de pensar, de ajuizar, né? A gente tem sim a liberdade de pensar o que a gente quiser. Agora, nós devemos divulgar o nosso pensamento a ponto de prejudicar os outros? Então, isso é que faz a diferença entre a gente saber e entre a gente querer e fazer. Nós podemos saber, né? Nós podemos pensar e nós não precisamos agir dessa forma, da forma que nós pensamos. Porfiar, quer dizer, teimar e entrar no caminho, né, da verdade, que é a porta estreita, é isso que nós precisamos aprender, que nós precisamos fazer. Não é fácil. Tudo que nós precisamos aprender, que não nos deixa assim em primeiro lugar, né, na frente de tudo, não é fácil. E no Evangelho também nos ensina a combater o egoísmo, né, o orgulho. E sempre que nós discordamos das outras pessoas, não é simplesmente porque nós somos melhores, porque nós achamos às vezes que nós somos melhores, mas nós somos muito parecidos, né, uns com os outros. Às vezes uma coisa a gente já conseguiu entender e fazer melhor, em outras coisas a gente age de forma mais difícil, né, pior. Então nós estamos mais ou menos na mesma faixa. E o que nós podemos fazer para conseguir levar sempre esses conselhos que a gente tem recebido, né, dentro dessa doutrina maravilhosa? Amar o próximo, a gente fala, eu conheço algumas pessoas que durante bastante tempo, né, falam assim, olha, eu tenho que me amar, eu tenho que me amar. Nos amar é uma coisa, mas nos colocar sempre à frente de tudo
é bem diferente, né? Amar a nós mesmos. Amar a nós mesmos é querer o nosso bem, em primeiro lugar. Querer o bem para nós. Se nós queremos o bem para nós, nós vamos querer o bem que seja assim mais durável, né? Num tempo maior. Não simplesmente, de repente, a gente querer como normalmente acontece aqui, as fantasias e as ilusões desse mundo. Às vezes a gente corre tanto atrás de alguma coisa que a gente quer, algum sonho pode ter sido da infância, da adolescência, ou algum sonho mais recente. A gente corre tanto atrás e quando a gente consegue, parece assim aquela coisa, desapareceu aquele brilho que a gente tinha, aquela impressão, né? Que tudo ia mudar, que tudo ia se modificar, a gente ia ficar feliz, né? Feliz. E a felicidade aqui nesse mundo, eu acredito, né? Pelas coisas que a gente tem visto, é sim fazer coisas boas para nós, para as pessoas que a gente ama. Mas quando a gente faz alguma coisa de bom para o outro, a gente encontra um tipo diferente de felicidade. Eu gosto de falar sobre isso, né? Sempre que eu venho aqui, a gente toca nesse assunto. Por quê? Porque a gente dando um presente para alguém, nós estamos dando um presente para nós. É uma alegria que não dá para explicar. É isso o que Jesus queria que a gente fizesse. Sentisse a alegria que do outro contagia a nós mesmos. É sinal que a gente está começando a aprender a amar o próximo, é sinal que a gente está entendendo o caminho da verdade e que a gente está começando a perceber, né, que a porta estreita é a gente apertar um pouco o nosso lado, para que as outras pessoas também não fiquem deixadas de lado. Vai caber todo mundo nessa porta? Cada um tem que passar por aquela porta, né? Não diz que a gente tem que passar tudo de uma vez. Então, na nossa caminhada, nós sempre vamos encontrar pessoas que ainda estão um pouquinho atrás. Não na evolução espiritual, não vamos levar para esse lado. No conhecimento. Se a gente tem um pouquinho de conhecimento, se a gente pode ajudar a esclarecer alguma coisa, nós vamos fazer um benefício que vai ser assim infinito para essa pessoa. Enquanto ela existir, nós somos infinitos, né? A gente aprende também que Deus é eterno porque Ele sempre existiu. Nós fomos criados, então nós somos infinitos. A gente costuma falar sempre eternamente, eternamente, mas, né, na verdade nós somos infinitos, nós não temos fim. Então o que a gente pode levar para o outro lado de bom é que nós conseguimos na porta estreita, na dificuldade, no aprendizado, né, duro ali, difícil. É isso que a gente tem aprendido dentro dessa doutrina, que ela nos explica que o mundo tem assim, chama a gente para muitas coisas que são atrativos, né? Principalmente quando a gente é adolescente, jovem, tem muita atração no mundo, muita coisa que a gente quer participar, precisa saber, precisa descobrir o que é. E na verdade, quando nós descobrimos, nós nos decepcionamos com muitas coisas. E o espírito nosso, a gente não lembra o que aconteceu, o que nós já passamos. Quais os caminhos que nós já trilhamos? Quantas vezes nós já ficamos lá no fundo do poço? Quantas vezes nós precisamos dos outros para nos tirar de lá, para nos levantar? Né? A gente pensa. Então, quando eu digo que a porta estreita é você pensar em você, mas pensar em todo mundo ao mesmo tempo, o que você está fazendo vai atingir as outras pessoas. De que forma vai atingir as outras pessoas? Eu penso que nós precisamos
muito dos outros. Os outros precisam da gente. Nós somos uma pessoa, mas nós precisamos... Já imaginou quantas pessoas nós precisamos para estar aqui hoje? Desde que a gente nasceu, a gente precisou de um corpo, né? A gente precisou de alguém que nos abrigasse lá dentro. A gente precisou de alguém que nos alimentasse, nos ensinasse os primeiros passos, né? Que chorasse junto com a gente, que risse junto com a gente, que nos visse crescer, que nos desse bons conselhos, que nos levasse a conhecer Deus, que é uma das coisas mais importantes dessa vida. A gente levar um ser humano a conhecer Deus, né? Muitas vezes a gente já conheceu em outras encarnações, são onde nós chamamos de ideias inatas. Tem crianças que têm uma fé, assim, uma coisa maravilhosa. Crianças que já nos primeiros anos de vida já manifestam aquela vontade de fazer uma oração junto, sabe? Que gostam de fazer alguma coisa pelos outros, né? Que sabe, desde pequenininho, a repartir. Porque a gente percebe que quantos irmãos, né, que não repartem, brigam até por causa de um chocolate, né? Até por causa de... Hoje em dia brigam muito mais por causa do celular, né? Mas a gente briga por bobagens quando é criança, né? Então nós precisamos aprender, e a mãe e o pai e alguém que estiver ali do lado vai explicar: olha, você precisa saber que você não está sozinho aqui. Então essas pessoas que passaram pela nossa vida e que nos ajudaram a chegar até aqui, elas são pessoas que merecem a nossa gratidão, o nosso amor, e que nos ajudaram a entender que nós precisamos diminuir as nossas vontades, né? Tem pessoas que, enquanto não conseguir fazer aquilo que elas querem, elas ficam numa ansiedade, num desespero. Então a vida vai passando. Eu posso dizer isso porque a gente tem uma família, né? Mais ou menos grande, não é muito grande, mas é mais ou menos grande. E a gente vai deixando assim de fazer alguma coisa que a gente queria, mas a gente vê a alegria no outro quando a gente consegue fazer o que aquela pessoa queria. No nosso círculo familiar. É ali que é a nossa maior escola, né? Onde a gente começa a aprender a dividir, que vem desde dos irmãos, dos pais, depois do companheiro ou companheira, depois dos filhos, que aí então a gente tem um largo caminho, né, para trabalhar. Os filhos e os netos, esses vão fazer a gente de besta, né? Faz isso mesmo, que eles fazem o que eles querem com a gente, quase tudo, né? A gente esquece muita coisa que a gente deveria ensinar para rir junto com eles das bobagens que eles fazem, né? Quando são pequenos, ou mesmo quando são um pouquinho maiores, né? Então é engraçado a gente falar sobre isso, porque a maior alegria que a gente tem é a convivência, se vocês forem pensar. E quanta gente nesse momento não está conseguindo ter essa alegria, não está conseguindo entrar nesse sentimento dessa parte que Deus está nos ensinando, né, a dividir, a renunciar a algumas coisas, a prestar atenção na necessidade do outro que está do nosso lado. Às vezes a gente não prestava atenção. O sacrifício, né? O sacrifício que fazia a nossa mãe, que ela deixou de ser... Ela podia querer dançar, ela podia querer ser uma bailarina, uma cantora, uma pessoa aí da noite, uma pessoa que ela ia se sentir bem, ia se sentir feliz, mas ela não, ela se consorciou uma pessoa e trouxe a gente para esse mundo para ser a dor de cabeça dela, para não dormir, para não comer direito, né, para ficar preocupado com qualquer febrezinha que a gente tinha ou coisas mais sérias. Pelo pai, né, que saía para trabalhar com aquele temporal, quantas vezes
eu não posso deixar de citar o meu pai, que foi até atingido por um raio, né? E ele teve um problema sério com isso. Ele ficou desacordado um tempo, depois ele ficou arrastando uma perna, por mais de um mês, e ele nunca faltou do emprego. E ele era um funcionário público, né? Então, gente, a gente vai pensando nas pessoas, nos exemplos que elas deram, porque ele tinha medo de deixar de dar o que a gente precisava, e era muito difícil aquele tempo. E hoje nós vemos mais facilidade, um pouco mais de humanidade nas pessoas, um pouco mais de compreensão. A gente percebe que hoje tem alguns trabalhos que permitem que a pessoa vá de chinelo, vai de bermuda, que leve o cachorro, que leve os filhos para ver onde trabalha. Imagina que coisa maravilhosa, para onde nós estamos caminhando. As pessoas se sentem mais confortáveis, existe lá um departamento que as pessoas podem reclamar do chefe, pode dizer que não está gostando, né? Então a gente vai percebendo, as coisas vão mudando. Essa porta estreita, ela já foi bem mais estreita no passado, para aquele que quisesse seguir certinho. Mas por outro lado, essa facilidade vai nos levando para achar que a gente pode fazer tudo, qualquer coisa, fica à vontade. Aí o lado moral e o lado espiritual, uma hora a gente vai voltar para lá, uma hora a gente vai ter que prestar conta de toda essa nossa vida, de todo esse tempo que nós fomos deixando para lá, fomos esquecendo, né? Deixa amanhã, é que nem a gente deixa uma dívida, né, para pagar. A gente sempre vai pagar com juros, não vai? Se a gente veio aqui para um determinado programa e não cumpre esse programa, na próxima encarnação, é claro, nós vamos ter outro programa, mas o juro vai ser o que nós deixamos de fazer nessa. Aí vai ficando cada vez mais apertado para nós, né? E vai ser mais difícil. Então essa porta, ela pode, quando a gente sair dela estreita, quando a gente sai do outro lado, a gente vai ver assim um lugar muito bom, muito legal. A gente vai ficar feliz, vai valer a pena, porque lá é que é a verdadeira vida. Essa aqui é a escola, né? É a escola, nós estamos na escola. Aí o dia que a gente for conseguir nos formarmos nessa escola aqui, aí a gente muda para a escola da regeneração. Já pensou que legal? Não vai ser bom? Vai ser muito bom, né? Todo mundo sofre nessa vida. Qualquer pessoa que a gente encontrar pelo caminho sofre. Eu acho que não existe na Terra uma pessoa que fala: eu nunca sofri nada. A vida, o próprio corpo que a gente carrega é pesado, é difícil, dói, né? Então, se todo mundo sofre as misérias da vida, é para merecer um lugar melhor. Não é que assim, se você não sofrer, então você não vai melhorar, você não vai passar para um lugar melhor, você não vai subir de nível espiritual, você não vai evoluir. Não é bem assim. Jesus avisou isso. Ele falou assim, né? Quando perguntaram, é uma historinha, né? Contaram: mestre, nós somos seu rebanho, mas se uma ovelha, ela se perder, ela for por um caminho e se perder, como o senhor agiria? Eu buscaria essa ovelha onde ela estivesse e traria para o aprisco. Mas mestre, e se ela fugisse de novo, fosse mais longe, para outro caminho, mais perigoso? Jesus falou: eu continuaria buscando essa ovelha e tratando ela com carinho, traria ela para o aprisco. Mestre, e se essa ovelha continuar fugindo,
do rebanho, aí eu vou mandar o cão buscar ela. O cão significa o sofrimento. Se nós estamos sofrendo, um pouco de sofrimento, acho que todo mundo é normal, né? Normal nesse nosso nível aqui para aprender as coisas. Mas quando uma pessoa está sofrendo muito, é porque ela fugiu bastante do rebanho. Então, em vez da gente a gente pedir simplesmente para Deus tirar as nossas provações, nós precisamos nos conscientizar de pedir força, de pedir coragem, ânimo, porque a fé é por nossa conta. A paz Deus nos empresta, Jesus nos empresta, Ele fala, a minha paz eu vos dou. Então, quando nós andamos com Jesus, quando nós lembramos dele, nós temos paz. Mas aquela paz que nós edificarmos em nós, dentro do nosso coração, sabendo que Deus sempre provê quando nós buscamos andar pelos bons caminhos, essa paz nós temos que edificar em nós. E quando nós conseguirmos, nunca mais ela vai nos deixar, em nenhuma situação, não é? As pessoas menos evoluídas e os mais evoluídos vivem, a gente percebe aqui tudo junto nesse mundo, nesse nosso mundo, né? É difícil você explicar para uma pessoa o sofrimento, é difícil a dificuldade, é difícil você explicar para ela que ela tem que abandonar um vício que é para o bem dela. Geralmente, uma pessoa, quando ela tem um vício assim mais perigoso, ela fala assim, olha, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida porque é minha vida. Mas a gente não pode se esquecer que nós pertencemos para nós mesmos até um certo ponto. Nós fomos criados por Deus. Ele tem para nós um projeto, isso daí os Espíritos contam, Jesus falava sobre isso. Ele nos quer felizes realmente. E se esse mundo não é o próprio, outro método de ser, há outro modo de ser, para encontrar esse mundo feliz. Se Deus nos dá toda a chance de fazer aquilo que nós queremos e nós fazemos sempre errado, temos que voltar e fazer de novo. Voltar e fazer de novo. Nós estamos adiando essa felicidade. Ele nos dá o livre-arbítrio até um certo ponto, como disse na historinha. Chega uma hora que o sofrimento vem nos ensinar. Aí é a revelia nossa. Aí não adianta mais a gente querer modificar, porque nós já estamos numa condição de necessitados, vamos dizer. Aí nós corremos lá para Deus, nós corremos no centro ou na religião que a gente frequenta, né? Qualquer uma que seja, pedindo ajuda. E nós recebemos. O bom é a gente saber isso, que sempre, quando nós corremos para Deus, qualquer situação que o Espírito estiver, Ele recebe. Ele pode ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa que esqueceu a bondade em casa, trancada na gaveta, né? Pode ser qualquer forma. Quando ele se lembra de Deus, sabe quando nós percebemos isso? Nós temos um trabalho dentro das casas espíritas de desobsessão. E nesses trabalhos de desobsessão, nós encontramos algumas entidades assim, perversas até, né? Porque justamente é necessário conversar com essas pessoas mais do que com outras que já estão tendendo ao bem. Tentando explicar o que é bom para elas. E geralmente, né, na maior parte das vezes, elas não querem. Elas não querem sair daquela situação. Elas preferem permanecer naquele sofrimento, porque é um sofrimento que elas não declaram, mas que elas têm.
Porque uma pessoa que vive dentro da maldade, ela não é feliz. Existe lá dentro dela uma semente, né? Uma hereditariedade que vem do nosso pai. Então a gente fala, poxa, eu pertenço a mim, mas eu pertenço a ele também. Porque ele me criou, porque ele me deu a vida, ele me deu o instinto, ele permitiu que eu desenvolvesse a razão, ele permitiu que eu desenvolvesse o sentimento. Agora a consciência aí é essa a porta estreita, é a nossa consciência. Porque se a gente sabe tudo que a gente faz de errado, quando a gente já fez, ou quando a gente ainda vai fazer, a consciência nos está acusando, é porque nós precisamos mudar os nossos hábitos. E eu acho que não tem ninguém que se aprova totalmente. Tem sempre alguma hora que a gente pisa na bola. Tem sempre um momento que a gente percebe que errou, né? Mas, como Deus é nosso Pai, e Ele é bom, e Ele nos ajuda, Ele também nos ensinou a pedir perdão e a perdoar os outros quando as pessoas precisam de perdão. É mais ou menos isso que a gente precisa entender nessa vida. Porque nós, por mais junto que a gente esteja, a gente tem uma família agradável, uma família boa, uma família amiga, né? Que não tem assim aquele conflito dentro do lar, tal. Mas nós somos indivisíveis. Cada um de nós é uma criação. Tem um tempo, mesmo que seja mais ou menos o mesmo tempo de criação, mas nós tivemos experiências muito diferentes. Todos nós. Todas as pessoas que vivem na mesma casa. Tivemos experiências muito diferentes em diversas vidas. Eu acredito que algumas nós já vivemos próximos, mas também muitas nós já vivemos distantes uns dos outros. E se é tão fácil, né, a gente se apegar às pessoas, a gente aprender a amar as pessoas como elas são, é fácil, né? Se a gente tiver vontade, é fácil. Se é tão fácil, vamos imaginar que se nós estivéssemos com outro grupo de pessoas, também nós poderíamos nos adaptar. E dessa forma a gente vai então pensando que a humanidade inteira, a gente pode se adaptar, se a gente tiver boa vontade, se a gente conseguir pensar que o mundo inteiro, que a Terra inteira foi criada pelo mesmo Deus, que o universo inteiro foi criado pelo mesmo propósito, o da felicidade futura, o da evolução até a perfeição. Então, um pouco de sacrifício para a gente andar pelo caminho mais, né? Um caminho, assim, pensar melhor no que a gente faz todo dia, eu acho que não é tão difícil assim. Nós podemos pensar até o que diz no Livro dos Espíritos para nós sobre a escala, né, que eles dão. Eles dividiram os espíritos em 3 ordens, que é justamente para a gente imaginar o que nós temos na Terra, né? O que nós temos na Terra. A primeira são daqueles que já chegaram à perfeição, quer dizer, já chegaram porque já passaram por todas as escalas, por todo o sofrimento, por todo o aprendizado. Então já chegaram à perfeição. Eles não têm nenhuma influência da matéria. São espíritos puros, né? Os que estão na segunda ordem, estão no meio da escala, têm o desejo do bem. Mas ainda tem um lado da matéria, se preocupa demais com a matéria, né? Não é assim o predomínio ainda do espírito. Tem a ciência, a sabedoria, tem bondade, tem muita cobrança da consciência, mas está no meio do caminho, né?
ainda faz muito errado, porque muita coisa errada, porque ainda tem muita maldade nessa segunda ordem. E na terceira, os que se caracterizam pela ignorância, o desejo do mal, o predomínio da matéria. Quer dizer, as coisas do espírito não interessam. Apego às más paixões. São os vícios, as violências, né, a crueldade, o orgulho excessivo, o egoísmo. Porque nós aqui nessa escala, eu acredito que a gente não está tão ruim e nem tão bom, né? A gente está mais ou menos. A gente ainda tem orgulho, sim. A gente tem egoísmo, sim. Mas a gente já tem um pouco, a gente retém um pouco, né, assim, os nossos impulsos. Mas todos nós temos a intuição que é dada por Deus para que a gente compreenda a necessidade de sermos diferentes, né? Dessa transformação que se dá muito aos poucos. A transformação nossa de um tempo para outro, dentro dessas 3 escalas, tem números infinitos, né, de evolução. É só para a gente entender mais ou menos sobre nada de matéria, ainda um pouco de matéria, mas já está curando o lado moral, se preocupando. E aqueles que ainda nem se preocupam em fazer o bem e nem ligam para o lado espiritual, apenas para o lado material. Então, eu acho que a gente pode pensar um pouco sobre essas coisas. Na verdade, eu acredito que a gente que está dentro da doutrina espírita, dentro do espiritismo, a gente já tem pensado bastante nisso. Se bem que pensar e agir são 2 coisas diferentes, mas a gente tem pensado. E quanto mais nós pensarmos e procurarmos assim boas conversas, boas companhias dentro das casas, né? Boas companhias que eu digo é assim, trocar ideias interessantes, que vai fazer algum bem para nós. Porque tudo aquilo que faz mal para nós, eu acho que nós já passamos em vidas pretéritas muitas coisas que nos fizeram muito mal, que nos deixaram muitos traumas, muitos medos, muitas dores. Por isso que a gente está aqui. Não é porque nós somos pessoas maravilhosas e gostamos tanto assim do Espiritismo. É porque nós precisamos. Nós precisamos dos nossos amigos que nos dão umas dicas muito boas, que estão do outro lado da vida. É porque nós entendemos, já estamos aprendendo, que Jesus realmente é o caminho, verdade, vida. E porque o nosso Pai não nos deixaria assim, à mercê de nós mesmos. Então Ele traz os exemplos, Ele mostra a porta estreita, mas Ele também mostra como é que a gente deve fazer o regime espiritual para entrar pela porta estreita, não é mesmo? Então, eu acho que a gente está conseguindo mais ou menos lutar pelas coisas que a gente acredita, se nós estamos aqui. Eu gostaria agora desse momento de fazer, então, uma oração, né? Uma prece. E nesse momento é que as pessoas vão se reunir para fazer o passe coletivo. Todos os que estão aqui e aqueles que estiverem em suas casas, nos assistindo, pode nesse momento também fechar os olhos, pensar em Jesus, agradecer pela vida que nós recebemos, que é um maravilhoso que nós recebemos de Deus, um presente, que muitas vezes a gente não entende, mas nós vamos entender quando nós estivermos em outro plano. Agradecer os amigos espirituais, cada um de nós tem lá o seu guardião, que é o Espírito mandado por Deus. Agradecer a Ele, agradecer as oportunidades que nós estamos tendo de viver, de poder falar com as pessoas, de poder pensar que o nosso futuro vai ser melhor.
e nós seremos melhores. Que cada um, em sua necessidade, possa receber as bênçãos de nosso Pai. O amor que Jesus emana constantemente para a terra, sua compreensão, sua bondade, sua paz. Que possamos cada um nos seus lares receber também esses fluidos que são bálsamos para as nossas dores morais ou mesmo as nossas dores físicas. E a nossa gratidão por todos aqueles que estão agindo e colaborando com a Terra para o desenvolvimento moral e espiritual dos seres humanos aqui encarnados. E aqueles que estão do outro lado, mas que também pertencem à Terra ainda. Obrigado, Senhor, por tudo que nos dás. Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita em todos os planos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas quando perdoarmos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos do mal, pois teu, Senhor, são o reino, o poder, a glória, para sempre. E que assim seja. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.